Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Nós vamos falar sobre celulares, e para isso a gente trouxe uma especialista, uma pessoa que tem uma loja aqui no centro de Jundiaí, a minha amiga Laisa Nicole, da Oficina Cell Jundiaí. Minha amiga, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É uma honra ter você aqui conosco. Obrigada. A primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados é como tudo começou? Como que surgiu a ideia de vocês terem uma loja? Então, na verdade, em 2024, eu trabalhei nessa loja, né? Eu gerenciei ela. E aí, 2025, no final de 2024, eu acabei saindo, tirei um ano sabático ali, 2025. E no final de 2025, dezembro, eu tava de férias do meu outro serviço, né? E aí, o Jonathan, que era o meu antigo patrão, ele me chamou pra fazer um freelancer em dezembro, né? Que é aquela loucura de fim de ano, das 10 às 11. E aí, no meio ali de dezembro, ele falou, olha, Laisa, se você voltasse. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, você Quais as condições, né? Quais as condições? Ele falou, não, você assume a loja, volta e administra. E aí eu fiquei com a unidade de Jundiaí e tô tocando agora, né? Desde o dia 1º de janeiro de 2026. Mas já veio de um ano de gerência, mais um meio ano de vendas antes disso também. Então já tem uma longa história com essa loja em si. Legal. E assim, é um empreendedorismo, é uma loja, é uma oficina, né? Técnica. E falando nos dias de hoje, as pessoas falam, isso daí, oficina mecânica, oficina técnica, oficina qualquer coisa, é voltado para o público masculino. Como que você encara, estando hoje empreendendo e liderando esse ramo tão técnico? No começo foi um pouco difícil. Eu cheguei numa loja que o gerente ele tinha acabado de sair para gerenciar homens. Então, o mais difícil foi quando eu vim para gerenciar. Agora, administrando é um pouco mais fácil, mas a parte mais difícil é lidar com fornecedores. Fornecedor? A grande maioria dos fornecedores são homens, né? Geralmente não são brasileiros, então essa conversação com eles é um pouco difícil. Eu já tive alguns problemas, assim, que, sabe? Mas eu quero falar com o seu patrão. A patroa sou eu estava falando. Não, que não sei o que. É mais difícil. Eu acho que por ser mulher, sabe, tem um pouco de... Hoje em dia eu tenho fornecedores... A idade também, porque você parece ser um jovem, né? Mais jovem e mulher gera um certo preconceito, principalmente do estrangeiro? Gera muito. Não é um certo, é muito, é bastante mesmo. Mas a gente vai levando, né? Eu já tive alguns problemas com clientes também. Inclusive, esse ano eu tive uma situação. A gente teve um cliente lá na loja, me desrespeitou, sabe? Aí chamou, eu quero falar com o seu patrão. Aí, mais uma vez, eu que gerencio, eu que administro. E aí, tive até algumas críticas dele bem públicas, assim, no Google, sabe? E a loja cheia de clientes no dia. Aí, as clientes, inclusive uma cliente bem antiga minha lá. Aí, ela, não, mas eu sempre vim aqui, ela sempre me atendeu muito bem, ela é a dona e tal. Mas eu já tive, hoje eu sei lidar, mas no começo foi mais difícil. Tá. Posso ser um advogado aqui? Pode. Eu conheci a loja de vocês, eu precisava comprar um microfone de lapela para fazer as minhas gravações externas. E eu lembro até hoje, né? Tinha um casal... Eu vou contar 2 histórias, tá? Sim. Tinha um casal lá e eu senti que o rapaz, o senhor, ele era muito carrancudo, muito... Eu não vou dizer grosseiro, mas aquela resposta bate e pronto. Eu vou usar essa palavra. Ele era desconfiado. Tava você... e um funcionário ali, né? E eu lembro da história do tipo, já começou a abrir, já começou a mexer, e você com uma calma, uma paciência, e eu olhando, eu falei assim, esse cara deve ser daqueles caras que são malas ao extremo, que pedem 1 centavo de troco, minha percepção. E o tratamento de vocês, seu, específico ali, foi incrível. E um outro ponto que eu tava esperando, porque vocês foram buscar o microfone na outra loja, sim, né? Teve uma moça que parece
Conta a história do Pix. Eu não vou contar, senão vai dizer, tá inventando a história. Você lembra dessa história? Lembro. Conta pra gente. Marcante. Ela foi uma sexta-feira de manhã. Ela chegou na loja e comprou um fone de ouvido. E tava com instabilidade na minha maquininha e ela foi pagar no Pix. E eu não consegui gerar o QR Code e passei o número do Pix pra ela. Nisso que ela foi fazer o pagamento, eu tava, no momento, meu técnico, ele tinha ido buscar algumas peças no estoque. E aí chegou alguns clientes e ela, não, atendi ele. E eu, calma, vou finalizar o atendimento da senhora. Ela fez o Pix e eu não conferi o valor. Só vi que chegou, vi a notificação do Pix. Ela me cumprimentou e foi embora. Isso foi numa sexta-feira, só que detalhe, a conta que eu tinha passado foi minha conta pessoal, não foi a conta da loja. No domingo, eu fui abrir minha conta pra fazer um pagamento. E aí eu vi que tinha um valor muito diferente. O valor da compra dela era de R$ 49,90. E ela me mandou R$ 499,90. Segunda-feira eu falei desesperada quando eu vi aquilo, né? Porque eu não tinha feito o cadastro, como foi só uma compra de fone de ouvido. Eu não tinha o contato dela e não consegui estornar o valor do banco. Aí na segunda-feira eu falei, não, ela vai na loja buscar o dinheiro, né? Segunda-feira nada, terça-feira nada, quarta-feira nada, quinta-feira nada. Ela chegou lá na sexta, coincidentemente no horário que você tava lá, né? Falei, meu Deus, na hora que ela chegar aqui, ela vai chegar daquele jeito que eu passei errado. Mas na verdade não, ela que... Por sorte, ela que tinha colocado o dinheiro, né? Chegou lá, na hora eu já vi ela, já reconheci, cumprimentei, fiz a devolução, ela saiu super satisfeita. E, inclusive, o que me ajudou muito com esse casal do senhor bem desconfiado. Porque na hora que ela chegou, ela já contou a situação, falou que a gente atendeu super bem, super... agradeceu a honestidade, né? E aí deu uma acalmada no tiozão lá. Foi. Eu senti que ele tava meio estranho, mas enfim. Então, assim, eu quis deixar registrado isso, porque hoje em dia a gente vê muita gente querendo se dar bem em cima das costas dos outros, tenta tirar daqui, de lá, tira de lá. Às vezes a pessoa fala, jeitinho brasileiro. Não, caráter. E a personalidade, isso ninguém muda. E eu achei isso incrível, né? E vocês podem ter certeza que esse foi um ato, além do bom atendimento, a gente vira cliente e a gente indica para outras pessoas. Sim. Por quê? Porque você plantar, você vai colher. Sim. Eu trabalho com um podcast e é uma empresa. E eu participo de alguns grupos de network. E a gente sabe que ser empreendedor hoje é um grande desafio. Como que você lida com o famoso tempo livre, né? Administrando uma empresa e tendo que pensar em casa, na família, nos amigos, nas situações. Como que você faz essa administração de tempo? Eu falo que eu não tenho tempo livre. Boa. Brincadeira. Eu trabalho de segunda a sábado, né? E tem dia que, igual eu falo pros meninos, pros colaboradores, o horário de vocês é das 9 às 6 horas da tarde, né? O horário de funcionamento da loja. Eu não tenho hora pra funcionar a loja. Esses dias, em plena quarta-feira do mês de julho, eu saí da loja às 9h30 da noite. Com as portas abertas, porque tinha cliente lá. Então, assim, eu lido o final de semana, o domingo, eu não abro mão do meu domingo, eu descanso. Mas de segunda a sábado, o horário que precisar atender, eu tô atendendo. Então, a minha família, os meus amigos já sabem. Ultimamente, eu vivo pro trabalho, assim, né? Pra loja, a empresa é minha prioridade no momento. Então, eu quase não tenho. Mas quando eu tenho lazer, é lazer. O celular do serviço, no domingo, ele fica desligado, eu descanso. Fico com a minha família, curto. Inclusive, ontem eu dei uma volta, passei. E a gente vai descansando conforme dá. Mas a prioridade é a loja, o bom atendimento, os clientes. Tem cliente também que a gente estende o horário, né? Igual eu falei, o horário de funcionamento é até às 6. Eu tenho uma grande cartela de cliente que a gente atende no período da noite. Às vezes não tem tempo de resolver durante o dia. A gente faz no período da noite, faz essa extensão, assim, pra ajudar, né? Eu vou fazer duas perguntas em uma, tá? Eu moro no bairro do Eloy e a gente aqui tá na Rua do Retiro. A loja de vocês fica no centro. Sim. Eu tenho percebido que quando eu vou lá, principalmente nesses grupos de network que eu te falei, tem muita loja de celular, né? Assistência técnica, de capinha, de película, enfim. Ou seja, é uma concorrência grande.
A primeira pergunta é: o que diferencia a Oficina Cell das demais? E essa história de trabalhar um pouco depois do horário no centro de Jundiaí, onde, na minha percepção, tá tudo meio abandonado, tá tudo muito placa de vende e aluga. Como é que você lida com isso? A primeira pergunta, eu acho que o maior diferencial da Oficina Cell é a transparência. Acho que o dia que você foi lá, você até percebeu que ao mesmo tempo que eu falava com ele, ficava muito claro o que a gente estava fazendo. A gente trabalha com uma bancada aberta, onde o cliente tem acesso. Tem cliente que às vezes até entra, gruda no técnico ali pra ver o que ele tá fazendo. Sério. Mas a gente já acostumou, não é um problema. Mas eu acho que desde o começo da loja, a tecla que a gente mais, né, bateu foi essa, a transparência. E um outro diferencial também é a garantia. A gente estende garantia para 6 meses. Eu não trabalho com garantia de 3 meses. E sobre a loja ficar aberta mais tempo, o centro de Jundiaí tá um pouco complicado, mas igual esses dias foi um sábado que a loja funcionaria até as 3 da tarde, o centro funciona até 3 horas no máximo. A gente ficou até as 5 da loja, até as 5 horas da tarde, atendendo uma única cliente. E ela chegou lá, a gente já tava baixando a porta, ela falou: eu tô desesperada, porque não tem lugar nenhum aberto mais, isso aqui tá deserto, o que eu vou fazer? E aí ela entrou, a gente ficou atendendo ela, e era um serviço mais complicado, porque era uma troca de tela, mais passar os dados do celular, e a gente ficou. E durante a semana a mesma coisa. Tem dia que eu falo, vou fechar meia porta, porque lá tenho 2, né? Falo, vou fechar meia porta, mas a gente segue atendendo. Tem cliente que precisa. Mas tá um pouco complicado mesmo, trabalhar, né, no centro, tá? Tá. E você falou há pouco sobre a garantia, né? Que é maior. Como é que você faz, vamos dizer assim, para garantia, se o cliente pede, né, executar a garantia, como é que é o procedimento de vocês? A gente primeiro pede pro cliente levar até a loja, porque a gente já teve diversos casos, sabe, do cliente tirar foto ali, gravar vídeo. Ai, tá quebrado, o cliente querer discutir ali. Também. Eu quero o meu estorno, quero o meu dinheiro de volta. Isso é uma coisa que a gente não faz. Primeiro você tem que levar. Teve algum problema, leva o aparelho na loja. Assim que o cliente na loja, a gente não deixa o cliente sair pra ver o que tá acontecendo. Você chegou lá, eu vou fazer todo o procedimento. Primeiro tirar a película, ver se realmente o aparelho não caiu, não bateu. E se precisar, se for realmente um mau funcionamento da peça, o que pode acontecer, porque, né, nós trabalhamos com eletrônicos, a gente cobra a garantia do cliente. Olha, eu vou fazer agora. E na mesma velocidade que a gente presta o serviço. Porque um dos diferenciais também são os 40 minutos. A gente faz serviços em 40 minutos. Então não tem essa de, trouxe garantia, vai ficar por 3 dias. Daqui 3 dias vem buscar. Não. Garantia na hora. Se tiver algum cliente na sua frente, você senta ali, toma um cafezinho, espera. E a gente já resolve. Mas a gente busca, se você tá na sua razão, tá no seu direito, a gente busca resolver. Mas nem sempre o cliente tá na razão dele. Eu, particularmente, eu odeio essa frase, o cliente sempre tem razão. Eu também não uso ela. Até a página 2, porque tem gente que é esperto, né? Essa semana mesmo eu tive um caso. A cliente foi bem... Depois ela viu, acho que realmente não tinha dado problema. Ela me mandou mensagem e falou, olha, 16 Pro Max, inclusive, meu celular acordou assim, a tela toda azul. Eu falei, como assim? Ela falou, eu dormi e meu celular acordou assim. Falei, olha, traz aqui na loja, a gente vai avaliar. Ela, mas eu tô com muita pressa. Falei, olha, vem no momento que você possa, pelo menos, esperar eu tirar a película na sua frente. Quando eu tirei, realmente, tinha um trinco, de ponta a ponta, assim, na tela do cliente. Aí ela... Inclusive, esse caso, como é uma tela, um investimento mais alto, né? Ela falou, olha, eu não tenho o que fazer. Falei, eu vou te ajudar, a gente reduziu algumas coisas ali, passou praticamente o preço de custo, sabe? Então, tem clientes e clientes. Quando o cliente, sabe, a gente ajuda, principalmente essa questão de garantia. Ai, olha, Laísa, meu filho deixou cair. Você vai me ajudar como? A gente sempre busca um jeito de solucionar o problema do cliente. A gente nunca quer trazer mais problema. Bem pelo contrário, a gente tá ali pra resolver, pra solucionar. Entendi. E quando o cliente... isso já aconteceu comigo aqui no estúdio, porque a gente subloca para outros programas também. E o cliente vem com aquela historinha do tipo assim, fulano de tal ali atrás fez mais barato, né? Como é que você lida com isso? Porque... a gente sabe que existe qualidade e qualidade, fornecedores e fornecedores, né?
principalmente no seu ramo. Como que você lida com isso? Você já demitiu o cliente, vamos dizer essa frase? De forma bem sutil. Eu não concorro por preço. Eu não brigo por preço com um concorrente. Então, se ali... a gente tenta, igual eu falei, a gente tenta ajudar. Só que tem um limite. Tem cliente que vem com orçamento pronto de outros lugares, só que eu tenho pra mim que são orçamentos reais. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, se tá ali dentro, né, das possibilidades da gente fazer, mas ficar brigando por preço, a gente não briga. O fulano não tem a mesma qualidade que eu, não tem o mesmo atendimento. Então, a gente é muito mais sobre valor, né? Aquela coisa, muito mais que valor, que dinheiro. Exato. A gente não briga por preço. Perfeito. E vamos falar um pouquinho do cliente, né? Quais os erros mais comuns que acontecem quando ele coloca essa história do preço, né? Quando a gente está falando do preço, a gente está falando da qualidade. Então, ele quer economizar no conserto do celular. Que erro é o mais comum? Ele vai pro mais barato e depois volta pra gente consertar. E assim, isso acontece com uma frequência surreal. Esses dias foi um cliente lá na loja para trocar uma tampa traseira de um iPhone 13. Eu passei o orçamento pra ele, ele não quis fazer com a gente. Tudo bem, fiz tudo que eu podia fazer, dei todos os descontos que poderia dar pra ajudar. Não quero fazer, tem um lugar que é mais barato. Foi no lugar mais barato, uma semana depois, o cliente retornou na loja. Inclusive, eu até tive que gravar pra deixar registrado, mostrar pra ele, porque como esse serviço era um pouco mais demorado depois, ele não ficou na loja esperando. Quando primeiro que afundaram a lente da câmera dele. Quando a gente abriu o aparelho tava sem blindagem. O aparelho, que era um 13 Pro Max, tava com uma bateria do 13 Pro. Nossa. Fora a lambança que tava dentro do aparelho. Cola, que a gente não usa em iPhone. Uma bagunça. E a gente tirou foto, gravou, liguei pra ele. Ele falou, olha, me espera que eu quero ver esse aparelho como tá. E aí, uma outra coisa que a gente tem também, que ele falou assim, vocês têm certeza que não foram vocês? Nossa, isso dá uma raiva, né? Só que a gente tem uma câmera em cima da assistência. E aí, a gente já contestou, falei pra ele, olha, se você quiser, eu posso te mostrar a gravação do dia inteiro, enquanto seu aparelho tava aqui. E aí, ele falou, olha, eu levei em tal lugar e me arrependo amargamente de não ter trago aqui, porque eu tinha trago pra fazer um orçamento. Ou seja, levou pra fazer a tampa, o serviço ficou daquele jeito, ele voltou, fez com a gente, bateria trocada, a câmera dele e deu pra recuperar? Trocado. Deu. Mas ele gastou 2 vezes mais. Na verdade, 2 vezes mais o custo da tampa, mais as coisas de dentro do aparelho que teve que refazer. E aí, na outra semana, ele levou da filha dele. Falou, olha, agora eu só trago aqui com vocês, que é transparente, tem câmera. Demorou, né? Mas quando você vê ele entrando, fala assim, lá vem ele, não, né? tem cliente que a gente dá um rancinho, vai. Boa. E minha amiga, gosto de falar muito sobre mitos e verdades. Quais são os maiores mitos que as pessoas têm sobre assistência técnica que, sei lá, você quer desmentir isso? Eu vou falar isso baseado na minha assistência técnica. Tá. Primeiro, a gente não vai ficar olhando sua galeria. A gente não tem esse tempo. E é uma das coisas que as pessoas mais têm medo, mais são receosas. Lá na Oficina Cell a gente não faz isso, sua privacidade ela é 100% garantida, né? E segundo, essa questão de peças, não sei se você já teve essa dúvida, eu vou levar o meu aparelho numa assistência técnica, eles vão vender as peças, vão tirar as peças. Isso é uma coisa que a gente desmente muito lá na nossa assistência, isso não acontece. A gente tem várias formas de provar para o cliente também, caso ele tenha essa dúvida de que não aconteceu, mas acho que são mitos que são verdades, né? A gente fala que são mitos dentro da Acaba generalizando, né? Mas a gente já viu muito isso acontecer em outra, muito mesmo. Tem clientes que chegam lá, sabe, desesperados. Porque vão abrir, vão ver. Lá a gente... Isso é um mito lá dentro da Oficina Cell. Entendi. E tem... vou falar do meu jeito, você vai me corrigindo aí, porque eu não sou técnico, né? Existem as peças que falam de segunda linha, primeira linha, esse serve de um aparelho serve para o outro. Como é que vocês lidam com esse controle de qualidade para que o cliente não possa ter problema lá na frente, de repente ter alguém apontar o dedo e falar assim, foi aqui?
Olha, eu acho que tudo já começa da escolha dos fornecedores, né? Tá. Hoje eu trabalho com 3 fornecedores fixos e tem qualidade de peça que eu não trabalho. Tem alguns modelos que a gente já sabe que são aparelhos mais problemáticos. Então, tem algumas qualidades que geralmente são as inferiores que a gente não trabalha. Ah, mas tem lugar que a gente não trabalha porque vai ser desgastante pra você, vai ser desgastante pra mim, porque já é uma coisa que eu não faço. Você vai insistir, eu vou colocar e eu sei que vai dar problema. Então, eu acho que vai muito da escolha dos fornecedores e sempre enfatizar ali pro aparelho, pro cliente que os fabricantes dos aparelhos, eles não vendem peças de reposição. Então, eu tenho um Samsung S, não sei lá quantos. A Samsung, ela não vende peça de reposição. Se o aparelho cair, se o aparelho quebrar, pra ser uma tela original Samsung, eu vou tirar de um aparelho e colocar no seu. Se não, vão ser peças da mesma linha de fabricação, mas não vem com o selo ali dos fabricantes, sabe? Entendi. E assim, é mito, isso eu já ouvi dizer, que principalmente nos Motorolas, que a geração que é par, tipo, na época tinha lá Moto G4 ou 6, enfim, sempre dava problema. Isso é verdade? Que nem iPhone, o 14, o 12, dá problema. É real isso ou é papo furado de... Não é especificamente por essa questão de numerologia, não é par. Mas tem alguns aparelhos que eu acho que, devido à nossa experiência, a gente já sabe que são mais problemáticos. Tem algum errinho ali na linha de fabricação que a gente sabe que posteriormente possa ser... São problemas que a gente chama de problemas crônicos. Tem alguns aparelhos que têm problema crônico de placa. Tem alguns aparelhos que têm problema crônico na placa de carregamento, que a gente sabe que um tempinho ali ele já vai parar. Mas não exatamente por ser aparelho par. Entendi. Mas tem alguns, acho que em todas as linhas, todas as marcas, assim, sempre tem um modelinho ali que a gente sabe que... Às vezes o cliente chega, ele fala, aconteceu isso. A gente já sabe, já porque já tem o histórico. Né? Entendi. E pegando esse gancho, eu queria que você fizesse um resumão de como a tua oficina ela funciona. Que tipos de serviços, quais são os aparelhos que você atende, além de película, de capinha, qual é todo o procedimento ali da oficina Cell? A oficina Cell é uma assistência que atende em 40 minutos para serviços rápidos, igual troca de tela, troca de bateria, conector. A gente troca em 40 minutos, a não ser serviços de reparo de placa que precisam de um tempo a mais, né? Além de celulares, nós consertamos também tablets e notebooks. Esses não são feitos... Tablet sim, no mesmo dia, às vezes em 40 minutos, notebook não. A gente pede um tempinho a mais. Serviços em geral, que precisar, desde formatação, atualização, transferência de dados. Eu comprei um celular novo, eu queria passar os dados do velho pro novo. Se precisar de ajuda, a gente faz esse serviço também. E sobre acessórios, nós vendemos tudo. Capinha, película, caixa de som e também celulares novos e seminovos de todas as marcas. Todas as marcas, assim, as mais conhecidas, sim. né? Apple, Samsung, Realme, Xiaomi, essas. Legal. E voltando um pouco pro empreendedorismo, qual foi a maior lição que ele te deu, o empreendedorismo em si? No meu ponto de vista, eu acho que a maior lição do empreendedorismo, eu não acreditava, mas eu fui viver, é que ele realmente é solitário. Porque você vai lutar pelos seus objetivos. Você, às vezes, eu sou... Nisso eu sou muito, posso dizer, sortuda, porque a minha família também ali, tudo que eu preciso, eles me apoiam, minha família inteira ali, meus pais, meus irmãos, meu namorado, mas no geral é solitário, porque você tem um foco, ninguém tem esse foco, o mesmo foco que você, seus amigos não têm o mesmo foco, seus parentes não têm o mesmo foco, então muitas das vezes ali a gente deixa de estar num lugar, de estar em diversos lugares pra estar ali se dedicando ao seu sonho, o seu sonho é seu, único e exclusivamente seu, então eu acho que uma das maiores lições é essa, é solitário e você tem que fazer por você.
é uma coisa que só você pode fazer por você. Você já chegou a ouvir a frase do tipo, nossa, você tá mudada? Já. Então você tá no caminho certo. Já. É sobre isso. E no começo eu ficava chateada, mas agora eu entendo que é o meu sonho, ninguém vai fazer por mim, eu tenho que fazer. E a gente... E às vezes não é por maldade. Não é. É porque... É foco. É foco. É foco. É o que eu falo, muitas vezes as pessoas não entendem, que nem quando a gente montou o estúdio, você acaba não tendo tempo para as outras coisas que você fazia, porque você tá focado naquilo, os resultados acontecendo. E eu falo por mim, eu tenho uma dificuldade gigantesca de delegar as coisas. Isso para mim é horrível. Então, por exemplo, eu trabalho com a minha esposa, só que hoje ela não pôde estar porque ela tem uma loja de moda praia, moda fitness, e chegou lá dos fornecedores os pedidos e ela tem que fazer lá a etiqueta, tem que direcionar. Hoje ela não tá aqui com a gente. Mas o que eu sempre falo é assim, as pessoas falam, você mudou, você tá diferente, porque agora não sai, não conversa. Eu utilizo a teoria do aham, minha amiga. Só vai, só segue e tá tudo certo. Porque o que eu falo, limpar a grelha ninguém quer. Mas todo mundo quer ir no churrasco e leva só a linguiça e a asinha de frango. A carne já comeu e vai embora. É sobre isso. As pessoas não entendem o preparo, a dedicação, o empenho. Um sonho que às vezes você quer montar algo, não dá certo, dá um passo para trás, mas lá na frente você vai dar 2 para frente. Sim. É mais ou menos sobre isso. Faz sentido isso ou eu tô viajando? E essa é a frase que eu mais falo, assim, as pessoas que vivem ao meu redor sabem. Às vezes dá um passo pra trás pra dar 2 pra frente. Às vezes é 3 pra trás pra dar um grande pra frente. Exatamente. Mas eu acho que o empreendedorismo, assim, ele é feito de renúncias. Principalmente pra uma pessoa que a gente fala que... Pra quem saiu do zero, né? Tem muita gente que já tem um negócio próprio, às vezes pronto, às vezes herdou aquilo de alguém, mas eu tô construindo meu negócio do zero, desde a parte que eu assumi do zero. Então ele é muito do meu esforço, né? Legal. E pra gente encerrar, a gente tá chegando quase ao finalzinho do nosso programa, como você visualiza, a gente fala de ponte ao futuro, né? A Oficina Cell daqui 2, 3, 5 anos, qual é a tua meta, qual é o teu objetivo como empreendedora? Qual é a visão de futuro que você tem? A minha meta para a Oficina Cell é que ela se torne uma assistência técnica. Eu falo para os meninos, a minha meta é ser a melhor assistência técnica de Jundiaí. Legal. No quesito confiança, no quesito garantia, sabe? Transparência. Eu quero continuar desse jeito e melhorar, crescer desse jeito. Eu acho que a essência da Oficina Cell tá na transparência e eu quero que futuramente ela seja, é aquela loja que eu confio. Tô precisando de uma assistência técnica, mas não consigo. Aquela, pode confiar de olhos fechados. É o que a gente quer. Ter clientes, assim, Fidelidade. Fidelidade. Eu não digo nem cliente selecionado, porque ali a gente. Mas eu entendi. Mas sabe, eu levo naquele lugar porque ali é mão dupla, né? Você confiar e receber a confiança. Isso, exatamente. Acho que essa é a minha. Acho não. Essa é a minha meta pra Oficina Cell, assim, daqui uns anos. Legal. E eu gostei da tua resposta. Outro dia eu vi um profissional, um convidado que veio aqui. E ele fez uma pergunta que eu achei interessante e casa muito com o que você falou. Ele falou assim, quem que é a pessoa mais importante da sua vida? Aí, no primeiro momento, você vai, né? Pai, mãe, filhos, irmão. E assim, fala, não, tem que ser você. Porque se você não estiver bem consigo mesmo, tudo ao redor não funciona. Nada tá bem. E aí, baseado no que você falou, eu pretendo ser a melhor, né, oficina técnica de Jundiaí. Isso é soberba? Não, é autoconfiança, é determinação e é propósito, é objetivo de vida dentro daquilo que você plantou lá atrás e hoje você está regando e está colhendo e está fazendo acontecer. Então eu achei isso muito, muito interessante. Minha amiga, tem um quadro aqui no nosso programa que diz assim, tem alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria de responder? Porque às vezes a gente tá batendo um papo, vem um insight, mas não encaixa. Caso não tenha, queria que você deixasse suas considerações finais, deixasse seus contatos, para que as pessoas possam ter a mesma oportunidade que eu tive de conhecer a loja de vocês. Acho que não ficou nenhuma pergunta.
né? E para quem quiser conhecer, precisar de uma assistência técnica de confiança, transparência, a Oficina Cell Jundiaí fica localizada na Rua do Rosário, número 62, bem próximo à Catedral. E nós estamos à disposição de segunda a sábado, mas o WhatsApp ele rola aí 24 horas por dia. Segunda a sábado, das 9 às 18 horas da tarde e aos sábados, das 9 às 3. Rede social? Rede social Oficina Cell Jundiaí. @Oficina Cell Jundiaí. Fechou. Eu trouxe pra você um fone de ouvido. Aquele dia que você foi na loja, você foi atrás de um microfone pra fazer conteúdo externo, né? Pensei, gente, às vezes a gente precisa editar alguma coisa, o fone é muito prático. Amiga, obrigado. Valeu mesmo, de coração. Foi uma honra ter você aqui conosco, de verdade. E espero que mais e mais novos clientes cheguem e em breve você realize o seu sonho de ser a melhor de Jundiaí. A melhor. Tá bom? Obrigado. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chefe. Falei para vocês que o programa de hoje estava para lá de especial. E eu queria agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam no nosso projeto e fazem com que a gente possa trazer diariamente profissionais exemplares. E a gente vai encerrando com aquela velha frase que sempre toca o meu coração, do método Kaizen. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Até o próximo programa.